Nós temos noticiado aqui no jornal a respeito daquilo que está sendo conhecido, está sendo chamado como sendo o maior desastre ambiental do nosso país, da história do nosso país. Talvez isso só não se compara com a derrubada da floresta amazônica, porque a derrubada da Amazônia vai sendo feita aos poucos. E esse acontecimento ocorreu de uma maneira inesperada, que é a barragem em Mariana, Minas Gerais, pertencente à empresa chamada Samarco. E o que mais nos chama a atenção é que, apesar de todo o desastre ambiental, de todos os problemas trazidos, inclusive para a população local e mais para o Rio Doce, a Samarco tem 50% da Vale, a mesma empresa que joga minério no Porto de Tubarão, joga pó preto e recorre à justiça para continuar fazendo o que vinha fazendo. Não dá para entender. Nós vamos conversar aqui com a Malu Ribeiro. Malu Ribeiro é do SOS Mata Atlântica e ela vai conversar um pouco conosco a respeito do grau, né, de acontecimento da barragem. Malu, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, Geraldo. Tudo é um bem? prazer estar aqui. Malu, parece que esse negócio da Samarco não tem fim. Realmente, essa tragédia, a tendência agora é que com as chuvas, toda essa lama que está depositada na margem do rio, nas cabeceiras, volte a descer e o maior volume vai revolvendo aquele sedimento que está no fundo do rio e a água volta a ficar imprópria. Sei. A notícia que nós tivemos também é que uma parte da própria barragem, do sedimento da barragem com as chuvas, está se dissolvendo e sendo também jogado no Rio Doce. Exatamente. Tudo isso que estava depositado no trecho da barragem que não havia descido, agora está se movimentando, está descendo em toda essa região de cabeceira e aquelas montanhas de lama que se espalharam pelos distritos de Bento Rodrigues, por Barra Longa, por toda aquela região, pelo município de Rio Doce, vão descer agora com as chuvas, com o aumento do volume do rio. Isso vai pegando, revolvendo essa lama que estava seca do lado e isso vai contaminando a água novamente. Agora, Malu, a contaminação que é aquela água escura que a gente vê? O que tem ali que é perigoso? Olha, na verdade, todos os metais pesados encontrados na água existem naturalmente naquela bacia. O Rio Doce é um rio com característica de águas duras, ele é uma bacia rica em minérios. Em concentrações em níveis normais, isso é positivo para a biodiversidade, até essas águas têm propriedades saudáveis, né? As concentrações extremamente elevadas desses metais e a turbidez, o que significa isso? A água fica super turva, ela vira uma lama mesmo, não dá para você chamar de água, não fica transparente assim. Isso não decanta, esse material é muito fino. Isso impede com que a luz do sol faça a fotossíntese, que é essencial para os micro-organismos bons da água, e assim vai perdendo oxigênio, vai matando a vida na bacia. É isso que está acontecendo lá, né? O Rio Doce já era poluído, os municípios tratam índices baixos, tem índices baixos de saneamento básico, tem um grande desmatamento, a gente pode dizer que é uma bacia que estava numa situação já de alerta. A condição média da qualidade da água do Rio Doce era uma condição regular, o que permite a captação, usos múltiplos. As pessoas podem nadar, podem pescar, irrigar, exercer várias atividades econômicas e principalmente usar essa água para abastecimento público. Nas condições que ela está, nós percorremos 650 quilômetros coletando água, fazendo análise, coletando sedimentos, trazendo para laboratórios. Esta água está imprópria, ela não atende o padrão que a resolução CONAMA estabelece para um rio de classe 2, que é o Rio Doce, né? Para você ter uma ideia, a unidade matemática que mede a turbidez, que é essa quantidade de sedimentos, é de ficar turva. Quanto a água está turva, preconizada pela legislação brasileira, seria de 100 UTNs. Nós encontramos nas amostras, a partir de Bento Rodrigues, 5.000 UTNs, 1.600 UTNs, ou seja, 5.000 vezes, 1.600 vezes ou 2.000 vezes acima do que é permitido. Esse chamado metal pesado,
Me dá, eu sou absolutamente leigo também nesse. O que é um metal pesado? O alumínio, por exemplo. Alumínio é um metal pesado. Alumínio, magnésio, que foram medidos em concentrações acima do permitido. Quando a gente fala acima do permitido e você absorve esse material, ele fica no corpo da gente? Exatamente. Ou a gente consegue eliminar? Não. Não o metal elimina? pesado... É que nem mercúrio? É igual mercúrio. Mercúrio é um metal pesado. Chumbo, cádmio, por exemplo, mercúrio e chumbo não foram encontrados em concentrações acima que possam afetar a saúde humana e dos animais ou da bacia. Mas o alumínio, o magnésio, o manganês estão em concentrações em alguns pontos do rio, conforme o relatório nosso mostra, acima do permitido e que, portanto, podem causar problemas à saúde se essa água bruta, nós estamos falando da água bruta, a água que está no rio, for ingerida pela população, pelos peixes que morreram, pelos animais, por todo o ecossistema, porque eles são cumulativos. Então, vamos supor, a gente tem tragédias históricas no Brasil, né, de pessoas contaminadas no Vale do Ribeiro por chumbo, naquelas antigas mineradoras da Plumbo. Essas pessoas, gerações, filhos, 3, 4 gerações de pais contaminados pela atividade minerária apresentaram problemas. Crianças que nasceram com anemia, outras com problema de rim, dificuldade de aprendizado mental, não é? Exatamente, dificuldade de aprendizado, de visão. Então, o metal pesado faz isso, né? Nesses metais que nós encontramos, se o sistema de tratamento de água não conseguir baixar a quantidade desses metais ou retirá-los, essa água não poderia ser fornecida para a população. Claro. Né? Então, o que nós analisamos foi a condição ambiental da água no rio. Entendo. É importante que se diga para a população que a SOS Mata Atlântica não fez análise da água dos serviços municipais de água aquela que sai na torneira. Não. Por quê? Porque eles têm obrigação de atender outra legislação, que é a portaria de potabilidade do Ministério da Saúde. Nós estamos vendo a condição do rio, e a condição que o rio está hoje é uma condição péssima. Não só pelos metais, mas pela turbidez, pelo total de sólidos em suspensão, por coliformes, por fósforo, nitrato, quer dizer esgoto jogado na água. Esgoto sem tratamento ou esgoto não, matéria orgânica de fezes dos animais, das suinoculturas, do gado, que eram das pequenas propriedades à margem, mas que com a tsunami de lama vieram sendo arrastados. Então, o que aquela lama que veio da barragem provocou? E nós fomos acompanhando, nós fomos para lá 30 dias depois do acidente. A onda de lama tinha se espalhado por Bento Rodrigues, por Barra Longa, por todos aqueles distritos de Mariana e nos municípios abaixo, porque ela foi segurada pela barragem, pela hidroelétrica de Candonga, que fica em Rio Doce, no município de Rio Doce. Então, ao chegar na hidroelétrica, na barragem, aquilo voltou e se espalhou. Ao espalhar, ela pegou tudo, né? Então, essas atividades agrícolas, os solos, você trouxe tudo para dentro do rio. Trouxe tudo para dentro do rio, foi levando tudo, casa de pessoas, fossa. Então, provavelmente, aquela água que não era... Se essa barragem aí tivesse aberta, o dano seria menor? Essa onda iria como um tsunami até mais adiante. Mas então, quem é a responsabilidade dessa barragem? Na verdade, a barragem acabou fazendo um efeito até nos primeiros dias positivo. Porque ela impediu que essa avalanche criasse proporções ainda maiores. Então, ela chegou na barragem... Eles imaginavam, creio eu, que a barragem conteria aquela onda naquela velocidade, de fato ela fez isso. Ela diminuiu a velocidade. Só que existia o risco iminente do rompimento de outra barragem. E começaram as chuvas. As hidrelétricas tiveram que abrir as barragens. Claro. Então, quando nós chegamos lá, eles tinham aberto as barragens. E nós fomos, então, descendo o rio até o mar com a segunda onda de lama. Né? E isso foi, então, revolvendo o solo bom, revolvendo toda... Só de Mata Atlântica foram destruídos 17 campos de futebol do pouco de Mata Atlântica que ainda restava lá. Pode perguntar, essa empresa chamada Samarco não edita aqueles boletins maravilhosos de compromisso com o meio ambiente, com a sustentabilidade de Abaquá? Olha, eu mesmo recebi, eu entrei lá no site e vi lá. Eles têm programas, eles tinham programas ambientais, sim. O problema que a gente percebe, que eu acho que deve ficar como um legado da tragédia de Mariana para o Brasil,
é que o licenciamento ambiental, que é tanto atacado pelos políticos, né, pelas empresas que não querem fazer IARIMA, é um instrumento estratégico de planejamento. É esse instrumento que vai garantir para a gente um plano de contingência, um plano emergencial, medidas compensatórias e mitigadoras de impacto ambiental, porque a atividade minerária é impactante. Sem dúvida. Nunca mais você vai devolver aquela montanha que foi removida de lá. Porém, um estudo estratégico apontaria em qualquer lugar do mundo que acumular rejeitos de minério naquela quantidade, na cabeceira de rios, com várias barragens de rejeito, é inadequado. A gente já assistiu tragédias anunciadas como essa, você deve se lembrar quando houve aquele acidente de uma barragem de rejeito de papel e celulose. Foi na Coteminas ou não? Isso, atingiu o rio Muriaé, o Pomba e o rio Paraíba do Sul. Eu lembro. E foi diluindo ao longo do rio até chegar na Baixada Fluminense. Agora, é interessante que vem novas empresas com novos compromissos. Não tem auditoria internacional em cima disso, em cima desses relatórios que eles publicam? Infelizmente, não. Não. Porque o país, nosso país, é responsável, né? O minério é um patrimônio da nação. Tudo bem. Veja que os deputados estão votando e discutindo agora a mudança do Código de Nós temos Mineração. acompanhado. A gente tem mostrado aqui. Agora, um Código de Mineração tem que ser feito pelo país, pelos brasileiros, não pelas mineradoras que querem facilidade, querem flexibilizar esses instrumentos e resultados. Então, eu acho que há uma corresponsabilidade. Não é só a empresa Samarco que tem que ser crucificada, não estou aqui para fazer defesa de ninguém. Mas a sociedade tem que ter acesso, o Estado, poder público, o Ministério do Meio Ambiente, o Estado quanto poder constituído, de zelar pela sociedade, defender os interesses da sociedade, não do setor econômico, embora banque campanhas políticas e outras coisas aí. Alô, obrigado pela gentileza, viu? A gente aqui agradece. É uma coisa dolorosa essa, mas não tivemos jeito, nós temos que divulgar. Tem que divulgar. Obrigado. Exatamente. Obrigado. Obrigada. Bom, está aí, portanto, mais uma informação. Você já acompanhou muitas aqui no Jornal da Record News a respeito desse desastre ambiental, né? E eu fico me batendo por essa história que eu não consigo entender como é que as empresas se dizem comprometidas com o meio ambiente, comprometidas com sustentabilidade. A Vale, que é uma empresa que vem do mundo inteiro, bilionária, não tem nenhum compromisso com o meio ambiente do nosso país. A gente faz um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.